Regra de 3 simples. Para a gente entender regra de 3 simples, a gente tem que reconhecer grandezas diretamente proporcionais. E o que são grandezas diretamente proporcionais? Duas grandezas dependentes x e y são diretamente proporcionais se à medida que x aumenta, y aumenta na mesma proporção. Por exemplo, um objeto se deslocando com velocidade constante. Observe a tabela com o deslocamento e tempo. Então, o deslocamento e o tempo. Perceba que quando o tempo dobra, o deslocamento também dobra. Então, 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. E quando o deslocamento triplica, 2 vezes 3, 6. O tempo também triplica. Então, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 3. Portanto, essas grandezas são diretamente proporcionais, pois à medida que uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Ou seja, enquanto uma dobra, a outra dobra. Enquanto uma triplica, a outra triplica. E assim por diante. Exemplo 2. A massa da manteiga em gramas e a respectiva quantidade de calorias em quilocalorias que ela possui. Então, tem aqui a massa em gramas da manteiga e a quantidade de calorias em quilocalorias. Então, 1 grama tem 72 quilocalorias. 2 gramas tem 144 quilocalorias. Perceba que a massa aqui dobrou e a quantidade de calorias também dobrou. Quando a massa triplica, a quantidade de quilocalorias também triplica. Portanto, as grandezas serão diretamente proporcionais, pois à medida que uma aumenta, a outra aumenta também na mesma proporção. Vou dar um exemplo agora de grandezas que não são diretamente proporcionais. Por exemplo, a medida do lado de um quadrado e sua respectiva área não são diretamente proporcionais. Por exemplo, lado 1, a área será 1. Lado 2, a área é lado ao quadrado, será 2 ao quadrado, que é 4. Perceba que o lado dobrou, só que a área não dobrou, a área quadruplicou. Portanto, eles aumentaram, mas não na mesma proporção. Enquanto aqui, quando o lado triplica, a área não triplica, a área fica multiplicada por 9. Portanto, aumentou, mas não na mesma proporção. Logo, lado e área não são diretamente proporcionais, pois eles não aumentaram na mesma proporção. Vamos ver como essa matéria aparece nos exercícios e como fazer? Bora lá então, exercícios. Antes de eu resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Uma máquina trabalhando sem interrupções fabrica 30 peças iguais em 18 minutos. Essa mesma máquina trabalhando sem interrupções, por 2 horas e 48 minutos, irá fabricar uma quantidade de peças igual a... Nós temos duas variáveis envolvidas, peças e tempo. Então, trata-se de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Perceba que à medida que o número de peças aumenta, o tempo também tem que aumentar. Portanto, estamos diante de duas grandezas diretamente proporcionais. Para fabricarmos 30 peças, demoraremos 18 minutos. 2 horas e 48 minutos, eu teria que colocar aqui, mas em minutos. Mas aqui está em horas e minutos. Portanto, eu terei que converter 2 horas e 48 minutos em minutos. 2 horas é a mesma coisa que 2 vezes 60. 2 vezes 60 dá 120 mais 48, que equivale a 168 minutos. Logo, 168 minutos, x peças. É uma regra de 3, então a gente vai fazer 30 está para x, assim como o 18 está para 168. O 18 e o 168 dá para dividir por 6, então 30 está para x, assim como o 3 está para 28. Multiplica em cruz, 3x é igual a 30 vezes 28. Passo 3 dividindo. 30 vezes 28 sobre 3 é igual a x.
30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes 28 dará 280, que corresponde à alternativa E. Antes de a gente começar, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolver a questão agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? PM 2019. No dia 28/11/2017, o site da Fundação Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, publicou a fala do então ministro daquela pasta em um congresso internacional. De acordo com essa fala, pode-se concluir que, a cada R$ 50 investidos em saneamento, R$ 450 são economizados em saúde. Considerando-se essa informação, para uma economia de 2,88 milhões em saúde, é necessário um investimento em saneamento de... A questão destaca duas variáveis: o investimento em saneamento e a economia em saúde. Segundo a questão ainda, a cada R$ 50 investidos em saneamento, 450 são economizados em saúde. R$ 50 investidos em saneamento, 450 é economizado em saúde. Considerando essa informação para uma economia de 2,88 milhões. Então, para economizar 2,88 milhões, preciso de X investimento em saneamento, que é exatamente isso que o autor quer. Perceba que à medida que aumenta o investimento em saneamento, aumenta a economia em saúde. Portanto, trata-se de grandezas diretamente proporcionais. Então, como a gente vai abordar isso? A gente vai manter as relações. Então, 50 dividido por x é igual a 450 por 2,88 milhões. Dá para cancelar o 50 com 450. 450 dividido por 50 dá 9. O 2,88 dá para dividir por 9, que dará 0,32. Invertendo ambos os membros aqui, x é igual a 0,32 milhão. E 0,32 milhão é a mesma coisa que 320 mil reais, correspondendo à alternativa E. Antes de eu resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Uma indústria possui duas máquinas A e B, que produzem uma mesma peça. A máquina A produz 7 peças em 15 minutos e a máquina B produz 8 peças em 20 minutos. Nessas condições, é correto afirmar que no mesmo tempo gasto pela máquina B para produzir 36 peças, a máquina A irá produzir um número de peças igual a, no mesmo tempo gasto pela máquina B para produzir 36 peças, então a gente sabe o seguinte, que a máquina B produz 8 peças em 20 minutos. Então, as grandezas relacionadas são peça e tempo. Então, 8 peças em 20 minutos. 36 peças no tempo T. Perceba aqui, que à medida que o número de peças aumenta, o tempo também aumentará na mesma proporção. Portanto, são grandezas diretamente proporcionais. Então, como a gente vai fazer? A gente vai multiplicar em cruz diretamente. Então, diante de grandezas diretamente proporcionais, a gente multiplica em cruz diretamente. Então, vai ficar 8t é igual a 36 vezes 20. Dá para passar o 8 dividindo. T é 36 vezes 20 dividido por 8. Dá para simplificar o 36 e o 8, dá para dividir por 4. Dará 9 e 2. O 2 dá para dividir por 20. Dará 10. Portanto, 10 vezes 9, o tempo é igual a 90 minutos. A máquina A irá produzir um número de peças igual a... Então, farei a mesma análise agora com a máquina A. A máquina A produz 7 peças em 15 minutos. Então, 7 peças em 15 minutos. Em 90 minutos, ela produzirá P peças.
Porque 90 minutos é o tempo que a máquina B demora para produzir 36 peças, de acordo com a condição do enunciado. À medida que o número de peças aumenta, o tempo também aumenta. Então, para um tempo maior, produz mais peças. Portanto, trata-se de grandezas diretamente proporcionais. Então, a gente vai multiplicar em cruz diretamente. Portanto, 15P é igual a 7 vezes 90. Passo 15 dividindo. P é 7 vezes 90 dividido por 15. Dá para simplificar o 90 e o 15, que dará 6. 7 vezes 6. O número de peças é igual a 42. Portanto, a alternativa correspondente é a alternativa C. Grandezas inversamente proporcionais. Se duas grandezas x e y são inversamente proporcionais, então a grandeza x é diretamente proporcional ao inverso de y. Então, x é diretamente proporcional ao inverso de y. Vejamos o comportamento da variável velocidade e tempo em uma viagem com exatamente a mesma distância. Então, se a velocidade for 10 km por hora, o tempo será 8 horas. Se a velocidade for 20 km por hora, o tempo será 4 horas. E se a velocidade for 40 km por hora, o tempo será 2 horas. À medida que a velocidade dobra, o tempo fica dividido por 2. Se a velocidade quadruplica, o tempo fica dividido por 4. Então, isto são grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver como isso aparece nos exercícios? Bora lá então. Exercícios. Antes de eu resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Uma máquina trabalhando 4 horas por dia produz um lote de peças em 12 dias. Se essa máquina trabalhasse 6 horas por dia, produziria o mesmo lote de peças em... Bem, então a gente tem uma máquina. As grandezas envolvidas no caso seria horas por dia e dia. Então, trabalhando 4 horas por dia, ela demora 12 dias para produzir determinado número de peças. E se ela trabalhar 6 horas por dia, quanto tempo ela vai demorar para produzir o mesmo lote? Perceba que à medida que as horas por dia aumenta, o número de dias diminui para produzir o mesmo lote. Portanto, nós estamos diante de duas grandezas inversamente proporcionais. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, o que você faz? Inverte uma das razões e multiplica em cruz normalmente. Então, você vai inverter uma das razões. Então, ó, 12 sobre x eu mantive, 4 sobre 6 vai virar 6 sobre 4. Eu inverti uma razão. Dá para simplificar aqui, o 12 e o 6 dará 2. Então, x é igual a 8 dias, porque 4 vezes 2 é igual a 8. Portanto, a alternativa correta, a alternativa D. Antes de a gente resolver esse exercício, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Uma máquina trabalhando ininterruptamente 5 horas por dia produz um lote de peças em 3 dias. Para que esse mesmo lote fique pronto em 2 dias, o tempo que essa máquina terá que trabalhar diariamente de forma ininterrupta é de... Então, aqui a gente tem duas variáveis, horas por dia e dia. Se trabalhar 5 horas por dia, demora 3 dias. Então, 5 horas por dia demora 3 dias. Para que esse mesmo lote fique pronto em 2 dias, trabalhará x horas por dia ininterruptamente. Perceba que à medida que aumenta o número de horas por dia trabalhada, diminui o número de dias para produzir o lote. Portanto, aqui são grandezas inversamente proporcionais. À medida que uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção.
Então a gente vai manter uma razão e a outra a gente vai inverter. Por exemplo, 5 sobre x era 3 sobre 2, vai inverter uma razão, 2 sobre 3. E agora a gente vai multiplicar em cruz normalmente, portanto 2x é igual a 15, 2x é igual a 15, passo 2 dividindo, x é igual a 7,5 horas, são 7,5 horas, ou seja, 7 horas mais meia hora. Então, ó, 7 horas mais meia hora. Lembrando que cada hora tem 60 minutos. Portanto, dará 7 horas mais 0,5 vezes 60. 0,5 vezes 60 equivale a 30 minutos. Portanto, 7 horas e 30 minutos seria 7 horas e meia, correspondente à alternativa A. Antes de a gente resolver essa questão, gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Para percorrer um determinado trecho de estrada, um carro com velocidade constante de 80 km por hora gasta 45 minutos. Se esse carro percorresse esse mesmo trecho com velocidade constante de 100 km por hora, gastaria, dado quilômetros por hora, km por hora, expressa o número de quilômetros percorridos em uma hora. Bem, as grandezas envolvidas aqui seria velocidade em quilômetros por hora e o tempo em minutos. Então, a gente sabe que 80 km por hora gasta 45 minutos. A 100 km por hora, quanto tempo vai gastar? Perceba que à medida que você aumenta a velocidade, o tempo de viagem diminui. Portanto, as grandezas são inversamente proporcionais. E como a gente vai resolver isso? Mantém uma razão, inverte outra. Portanto, ó, 45 sobre x é igual. Era 80 sobre 100, vai ficar invertido essa. Então, vai ficar 100 sobre 80. Dá para simplificar o 100 e o 80, dá para dividir por 20, então dará 5 e 4 aqui embaixo. Dá para dividir os 5 com 45, aqui dá 9. Multiplica em cruz, 4 vezes 9, x é igual a 36 minutos. Portanto, a alternativa correta, a alternativa D. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Uma pessoa encheu o tanque de combustível do seu veículo e, após percorrer 120 km, sempre com a mesma velocidade e com um rendimento constante, verificou que ainda restavam 12 litros de combustível no tanque. Se ela tivesse percorrido 150 km, mantendo a mesma velocidade anterior e o mesmo rendimento anterior, o número de litros de combustível que ainda restariam no tanque seria... Bem, tem duas variáveis envolvidas aqui, que seria a distância percorrida em quilômetros e o combustível no tanque em litros. Quando ele percorre 120 km, resta no tanque 12 litros de combustível. Quando ele percorre 150 km, ele quer saber quantos litros de combustível ainda há no tanque. Perceba que à medida que aumenta a distância percorrida, o combustível no tanque diminui. Portanto, são grandezas inversamente proporcionais. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, o que eu faço? Mantenho uma razão e inverto a outra. Então, vou fazer 12 sobre x é igual. 12 sobre x é igual. Aqui era 120 por 150. Vou inverter essa, então vai ficar 150 sobre 120. Dá para simplificar o 150 e o 120, dá para dividir por 30, dará então 5 e 4. Então, 5x é igual a 4 vezes 12. 5x é igual a 4 vezes 12, 4 vezes 12 é 48. Passo 5 dividindo, x é 48 sobre 5, portanto, x é igual a 9,6 litros. Correspondendo, então, à alternativa A.
Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Uma pessoa comprou um frasco de adoçante líquido e em cada cafezinho que bebe, coloca 8 gotas desse adoçante. Se essa pessoa colocasse 5 gotas em cada cafezinho, conseguiria, com esse mesmo frasco de adoçante, adoçar 300 cafezinhos a mais. O número total de cafezinhos que podem ser adoçados utilizando-se 5 gotas desse adoçante em cada um deles é... Bem, perceba aqui que a gente tem duas variáveis envolvidas, que são as gotas de adoçante por café e o número de cafés. Perceba que com 8 gotas, a gente consegue adoçar X cafés. Com 5 gotas, a gente consegue adoçar 300 cafezinhos a mais, ou seja, X mais 300. Perceba que à medida que eu aumento o número de gotas por café, eu vou diminuir o número de cafés adoçados. Portanto, trata-se de duas grandezas inversamente proporcionais. E como a gente resolve? A gente mantém uma razão, inverte outra. Mantém uma razão, inverte a outra. X sobre x mais 300 é igual a 5 sobre 8. Era 8 sobre 5 e ficou 5 sobre 8. Então, multiplicando em cruz, terei 8x é igual a 5 vezes x mais 300. Então, 8x é igual a 5x mais 1.500. Portanto, passo o 5x para cá, 3x é igual a 1.500. Passo 3 dividindo, x é 1.500 sobre 3. Portanto, x é igual a 500 cafés adoçados com 8 gotas, que é o x. Só que ele quer com 5 gotas. Com 5 gotas é x mais 300. Portanto, x mais 300, 800 cafés, correspondendo à alternativa B.